Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos mostrar como a força centrífuga afeta o valor da gravidade na Terra, tá? Então, o título é A Força Centrífuga Terrestre e o Valor de G, do campo gravitacional, tá? Então nós vimos em aulas anteriores que a aceleração em coordenadas esféricas tem uma parte radial, né? Uma parte polar, uma parte azimutal e uma parte aqui de uma aceleração do tipo centrífuga, tá? Bem, nessas condições, né, esses versores R, θ, ρ chapéu e φ chapéu, eles já foram vistos em aulas anteriores, eles equivalem a essa em coordenadas esféricas, né, são os versores, são os vetores de módulos unitários, eles valem exatamente essas expressões que eu estou mostrando aqui em vermelho, tá? R chapéu, θ chapéu, φ chapéu e ρ chapéu, tá? Θ é o ângulo polar, φ é o ângulo azimutal, tá? E aí esses camaradas estão exatamente aqui, né? O ângulo θ polar, ângulo φ, né? A projeção aqui, essa distância é R. Esse ângulo em relação ao eixo Z do vetor R é θ. Se você pegar essa componente e projetá-la aqui na base, no plano XY, você tem um ângulo φ a partir do eixo X, né, no sentido aqui, no sentido anti-horário. Aqui você tem o ρ chapéu, que é essa distância, é ρ, daqui para cá. E o vetor que aponta no sentido crescente dessa distância é o ρ chapéu. Perpendicular a ele é o φ chapéu, né, tangente a essa linha imaginária aqui, né, do Equador, por exemplo. Esses dois vetores são perpendiculares entre si, tá? Eles formam uma base no plano XY. São os vetores polares, né? Os versores polares, e o vetor R chapéu e θ chapéu no sentido crescente do R chapéu, no sentido crescente do θ, tá o θ chapéu. Também são perpendiculares entre si. E o sistema de coordenadas padrão x, y, z, né? Tridimensional, com os versores em cada uma das direções no sentido crescente. X na I chapéu, Y, J chapéu e Z, K chapéu, tá? Então, com essa configuração, nós vamos fazer algumas mudanças, nós vamos focar nossa atenção principalmente na aceleração, na contribuição centrífuga aqui. R é o raio, θ é esse ângulo, φ ponto é a velocidade angular de rotação da Terra em relação ao eixo Z, tá? Φ ponto ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado de rotação da Terra, e ρ chapéu, esse versor saindo aqui desse plano XY, em verde, tá? Então, essa contribuição aqui, ele vai dar uma espécie de, no caso, o alargamento no equador da Terra devido a esse termo aqui, tá certo? Então, nós sabemos que para você escrever essa expressão aqui de acordo com a latitude do local, você tem que fazer a seguinte mudança, né? Lambda, que é o ângulo de latitude, mais θ, a soma deles é 90. Então, eu vou trocar, onde tem θ aparecendo aqui, eu vou trocar por lambda. E como é que você faz isso? Através dessa mudança. Lambda mais θ é π sobre 2, né? Lambda mais θ é π sobre 2. Então, para lambda igual a 0, você está no equador. Para lambda igual a 90 norte, você está no polo norte aqui. De 0 a 90 sul, você está aqui no polo oposto, tá? Então, quando você faz isso, o cosseno de θ, se você substituir no lugar de θ π sobre 2 menos lambda, vai fazer o cosseno da diferença, vai dar seno de lambda. E o seno de θ vai dar o cosseno de lambda. Com essa mudança de variável θ para lambda, você pode substituir aqui. Então, a minha força centrífuga, pessoal, será a massa vezes a aceleração centrífuga. Então, se você tem um corpo aqui, numa certa localização dessas coordenadas esféricas, esse corpo de massa m, ele vai sofrer uma aceleração centrífuga, que é a massa vezes esse termo aqui, que é uma aceleração, no caso aqui, é centrífuga, tá? Vai ser positiva, mais ρ chapéu. Então, vai ser m, que é a massa, r seno θ, no lugar de seno vira cosseno de lambda, e aqui φ ponto é a velocidade angular, que é ômega ao quadrado. Tá aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou pegar essa expressão, fazer o ρ chapéu, eu vou pegar o ρ e vou projetar ele nas direções das coordenadas polares, r, θ e φ.
Tá? Você pode fazer isso usando o jacobiano ou simplesmente usando o produto escalar, que é a projeção de um vetor na direção do outro. Então, o ρ chapéu é ρ escalar R na direção R chapéu, ρ escalar θ chapéu na direção θ chapéu e ρ escalar φ na direção φ chapéu. Esse daqui dá zero, porque a projeção desse na direção desse é zero, porque eles formam um ângulo de 90. Lembra que o produto escalar tem um cosseno, o cosseno de 90 é zero. E essas duas contribuições você pode mostrar que vai dar seno de θ R chapéu, cosseno de θ chapéu. Lembrando que o cosseno e o seno se transformam dessa maneira para converter para o ângulo de latitude, que é lambda. Então, o ângulo polar transforma-se em seno cosseno do ângulo de latitude, cosseno em seno de lambda. Então, aí a minha força centrífuga, que antes era puramente uma força aqui na direção ρ chapéu, quando eu projeto essa componente nas direções R, θ e φ, ela fica com duas componentes, a força centrífuga, uma radial e a outra polar, tá certo? E aí o que você pode dizer, bem, se é uma força centrífuga, esse referencial aqui, né, devido à Terra estar girando, ele é um referencial não inercial. Então, para um referencial em repouso, em que ele vê o referencial inicial, que vê toda essa situação acontecer, lembra que você inclui, além das forças que vão atuar no teu sistema, você também deve embutir, né, contribuições que são oriundas de referenciais não inerciais. São as forças, digamos, fictícias, né, as forças inerciais, do tipo centrífuga. Então, a minha força total para o meu referencial de laboratório, que eu posso chamar de força efetiva, ela vai ser a força peso, né? Porque esse objeto tem uma massa, então tem a força peso puxando ele para o centro. Devido à Terra ter massa, ela vai atrair a massa de teste, que é a massa do corpo. Então, uma força do tipo atrativa, que é a força peso, mais a contribuição centrífuga, né? E aí, essa contribuição centrífuga tem parte radial e parte polar. A força peso é uma força puramente radial, né? Então, se você põe um objeto aqui, ele sofre atração para o centro da Terra. Então, ele está na direção menos R chapéu, tá? Positivo, por convenção, R chapéu é para fora, negativo é para dentro. Então, menos mg R chapéu, tá? E essa força, digamos, efetiva gravitacional vai ser um mg', tá? E a força centrífuga é essa contribuição R e a contribuição em θ. Eu vou juntar tudo e eu vou obter essa expressão de um campo, né, gravitacional efetivo, já que as massas todas são iguais. Aqui, aqui e esse termo aqui das massas vão se cancelar, tá? Então, meu campo gravitacional efetivo, ou vou chamá-lo de G', né, que será o campo que o meu corpo vai sentir, a aceleração que ele vai sentir na superfície terrestre, considerando a Terra uma esfera perfeita, né? Vai ter uma contribuição aqui do tipo radial, vou juntar esse termo aqui com esse, e uma contribuição puramente polar, tá? E agora vamos analisar essa expressão aqui para cada uma situação. Para duas situações em particular. Mas antes disso, eu vou precisar calcular a velocidade angular de rotação da Terra e essa aceleração do tipo ômega-r, ômega quadrado r. Tá? Então, continuando, você vai ter aqui o ômega é 2π sobre o período. Tá? Então, o período da Terra eu aproximei por 24 horas. Isso, quando você converte para segundos, que é 3.600, vai dar 86.400 segundos, 2π dividido por esse valor. Então, o ômega, quando você faz a divisão, considerando π igual a 3,14, você conclui que o ômega, que é a velocidade angular de rotação da Terra, é 7,3 vezes 10 a quinta radianos por segundo. E aí, com esse resultado, você pode calcular essa contribuição do tipo ômega quadrado r aqui e ômega quadrado r aqui. Então, ômega quadrado, você vai ter o ômega eu já tenho, vou levar ao quadrado, e o R é o raio da Terra de 6.400 km, né? E aí eu converto quilômetros para metros e faço a multiplicação, elevo ao quadrado, etc. Enquanto que essa aceleração aqui, ela tem um valor de 3,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é em notação científica, potência de 10. Se você quiser desviar a vírgula para a esquerda, já que a minha potência de 10 é negativa, você pode fazer isso e esse será o resultado. Se você pegar esse resultado e calcular quantos por cento disso
essa aceleração representa em relação a G, que é 9,81, essa contribuição é apenas 0,3% de G, né? Considerando G igual a 9,81. Esse G, lembrando que você pode obter como sendo através da própria expressão do campo gravitacional, que é a constante gravitacional universal, a massa da Terra e o raio, que é 6.400 km, né? Eleva tudo ao quadrado, né? Botando tudo no SI aqui, metro, quilômetro, newton por metro quadrado, por quilômetro, quilograma ao quadrado. O G é 6,67 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra é quase 6 vezes 10 a 24 quilos, e esse é o raio da Terra. Quando você pega esses valores e substitui aqui, você vai encontrar um valor aproximado de G de 9,81. Então, esse resultado aqui é apenas 0,3% desse valor, tá? E por que eu estou falando isso? Porque ele está aqui dentro da expressão da tua gravidade que o teu corpo vai sofrer, sentir, né, devido ao campo gravitacional terrestre, e a Terra está girando devido à sua rotação, mais o campo gravitacional gerado devido à massa da Terra, vai ter contribuições do tipo ômega quadrado R. Isso aqui é 0,3% disso, né? Então, vamos analisar com calma essas contribuições aqui. Então, o primeiro caso é para a gravidade no Polo Norte. Então, no Polo Norte, pessoal, quanto é que vale o lambda? O lambda vale 90, tá? De 0 a 90 aqui. Então, o lambda aqui vale 90. Então, para lambda igual a π sobre 2, você substitui na expressão que nós tínhamos da gravidade efetiva, né? Então, aqui esse termo aqui vai dar 0, some, aqui vai dar 0, fica só o G. Quando você substitui, é um valor negativo. Então, a gravidade no Polo Norte é puramente o próprio G, é uma gravidade que você vai sentir aqui, olha, no Polo Norte a gravidade vai estar apontando na direção menos R chapéu, ou seja, para cá, tá? Com um valor que equivale exatamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, em módulo, tá? É uma gravidade efetiva puramente radial, tá? Já se você tiver, no caso do Equador, no Equador o meu lambda vale 0, que é aqui no plano em verde, xy. Então, para lambda igual a 0, na minha expressão, aqui esse seno de 0 vai dar anular, aqui vai dar o valor máximo do cosseno, que é 1, tá? E fica G menos ômega quadrado R, puramente radial. Então, está aqui para o Equador. Se você pegar 9,8 menos essa contribuição, que é 0,3% de G, o valor que você vai encontrar em módulo para o Equador, né, o campo gravitacional efetivo, sofrido pelo corpo, levando em conta a rotação da Terra, né, as forças inerciais do tipo força centrífuga, o valor vai dar 9,78 metros por segundo ao quadrado. Em resumo, pessoal, então se você tem a Terra aqui de perfil, né, um corte aí transversal, você sabe que no polo o lambda é π sobre 2, tá? Então aqui o valor de G é puramente radial, tá certo? E ele vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. É um campo aqui apontando para dentro da esfera, na direção da origem, na direção menos R chapéu, tá? Já no Equador, ele também é um campo puramente radial, tá? No sentido menos R chapéu aqui, ó. Mas o valor dele é menor. Então, é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui no Equador, o campo gravitacional é menor, tá? O módulo é menor do que o campo gravitacional no polo. Então, aqui no polo é 9,81 e no Equador é 9,78, né? Para um lambda igual a 0 graus aqui no nosso Equador. Bem, mas aí, será que essa contribuição puramente radial aqui no Equador e aqui no polo, ela vai ter uma outra contribuição tangencial ao longo de qualquer outra latitude, com exceção dessas duas? A resposta é sim, tá? Então, se você olhar que a contribuição radial tem um cosseno e a contribuição polar tem um produto, seno e cosseno. Se você olhar, analisar graficamente esses dois resultados, em azul você tem a função do tipo cosseno ao quadrado de lambda, o máximo dela é 1, né? No Equador, para lambda igual a 0, e o mínimo dela é no polo, em π sobre 2. Lambda igual a π sobre 2, ela é mínima, ela vale 0, essa função do tipo cosseno ao quadrado, que aparece aqui na parte radial. Já na outra contribuição polar, que é o produto seno e cosseno, é essa função aqui, olha, o mínimo dela é no Equador, o máximo dela é exatamente
para uma latitude de 45 graus, né, que é π sobre 4, ela vale meio, tá? E ela volta a zero de novo em π sobre 2, que é no polo, tá? Então, se você analisar aqui somente a parte tangencial, que é a contribuição fora da componente radial, é somente tem tangencial aqui, o que você conclui é o seguinte, que a componente da aceleração tangencial, gravitacional, sofrida pelo corpo, ela é zero no polo aqui e zero no equador, que está aqui, ó, zero no equador e zero no polo. Mas aí, à medida que você vai se aproximando para uma latitude igual a 45 graus, que é π sobre 4, que vale meio, que é o ponto máximo dessa função aqui, ó, tá? Então, essa componente vai aumentando, né? Aqui é zero, vai aumentando, 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 aumentando. Quando chega aqui, ela é máxima, tá? E ela equivale a apenas 0,17% de G, tá? Então, se essa contribuição aqui ela é uma contribuição de 0,34%, essa contribuição tangencial aqui, máxima, ela vale somente 0,17%. Tá? Então, é um valor bem pequenininho aqui, quase imperceptível do campo gravitacional na direção tangencial, na direção do θ, crescente do θ aqui, ó, porque é menos com menos dá mais, então ele é positivo, tá? No sentido crescente do θ. Então aqui é zero, vai aumentando, aumentando, quando chega bem aqui, o valor máximo dela é apenas 0,17% de G. E aí quando você pega a contribuição radial nesse ponto, né? Exatamente aqui o cosseno, ele vai contribuir nesse ponto aqui com também meio, e você substitui aqui nesse resultado e calcula o módulo total desse G, o valor que você vai encontrar é 9,79 metros por segundo ao quadrado. Então aqui o campo gravitacional é ligeiramente fora do campo radial, mas é quase que imperceptível, é muito pequeno. Que você pode, para grosso modo, em certas situações, né, em certas ocasiões especiais, considerar que o campo é puramente radial, tá? Não tem componente tangencial, já que ela é muito pequena, quase que desprezível, tá? E aí ele é máximo aqui, começa a diminuir, diminuir, diminuir até zerar, tá? Então essa configuração do campo gravitacional, né? Ele é um campo que tem duas contribuições, então não é um campo puramente radial, mas que a grosso modo em certas situações, né, quando você considera distâncias muito longas e etc., e você pode desprezar o efeito desse termo e ficar somente com o campo puramente radial, tá? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!